Bom dia, turma. Nós vamos começar agora com a aulinha de matemática. Bom, vamos para essa dica que nós temos aí para resolver alguns probleminhas de matemática. Nós temos que ficar atentos porque tem muitos alunos que têm dificuldades em resolver probleminhas de matemática. Às vezes sabe fazer o cálculo, mas muitas vezes não interpreta corretamente os probleminhas. São os desafios matemáticos, não é isso? E eles falam que sabem fazer as operações, mas têm dificuldade em interpretar. Então, vamos lá. Primeira dica que eu tenho para vocês é mirar na pergunta. Você mirando na pergunta, você vai ler sua pergunta com atenção, depois você volta no problema e vê tudo o que está dizendo sobre a história que conta, sobre os dados. Então, uma dica é, leia a pergunta. Certo? A segunda dica é anote os dados. Eu desenhei um dado, mas quer dizer informações, certo? Anote todos os dados, fora do problema. Pega um caderninho extra, faça uma anotação, numa folha rascunho, todos os dados. O que é que traz o problema? Quais são as informações? Outra dica, desenhe e calcule. Ah, mas eu já sou no terceiro ano, vou desenhar, deixa para o primeiro ano. Sempre que for possível fazer um desenho, desenhe. Isso é válido porque você consegue visualizar melhor o problema. Se você conseguir fazer o cálculo sem o desenho, ótimo. Mas se ele trouxer para você que der para desenhar alguma questão, você vai desenhar e daí em seguida você vai calcular, ok? E aí você vai desenhando o que estava dizendo e você, de uma certa forma, facilita. É uma dica. Terminou, você calcule. Você vai calcular, dando a informação correta. Depois que você leu a pergunta, anote os dados e você vai calcular. Outra dica importante é você ler, mire a pergunta toda, depois anote os dados, depois desenhe e calculou, você vai voltar e ler a pergunta novamente. A pergunta deve ser lida novamente. Ela precisa ser lida novamente. Então, não basta fazer a operação certa. É preciso ler novamente a pergunta. Algumas dúvidas, dicas foram ditas. Vocês viram aí que é preciso ler, interpretar tudo direitinho. São algumas dicas. Lógico que todo mundo tem sua forma mais adequada de encontrar a resolução dos probleminhas. Mas vamos assim. Maria Flor quer comprar uma bicicleta de R$ 1.250 e um celular de R$ 900. Quantos reais Maria Flor precisa para ter essa compra? Veja só, eu vou analisar a pergunta. Quantos reais Maria Flor precisa para fazer essa compra? Aí eu vou agora para analisar os dados do que traz o problema. Maria Flor quer comprar uma bicicleta e anota o valor, R$ 1.250, e um celular de R$ 900, anota o valor. Analisando a pergunta, analisando os dados, mirando tudo isso corretamente, se for necessário eu desenho, se não, mentalmente eu já faço o cálculo. Aí eu venho para que tipo de operação numérica, eu estarei utilizando para resolver esse problema. E aí nós temos 1.250 mais 900. Ela vai comprar, ela vai juntar para saber quanto ela vai gastar, ok? O resultado a gente vê depois. Vamos para o segundo probleminha. Tiagal trabalha fazendo doces. Ela recebeu uma encomenda de 2.250 doces. Tiagal já fez 1.360 doces. Quantos doces faltam para ela completar sua encomenda? O que é que eu preciso fazer? Analisar a pergunta. Vou ler novamente.
Quantos doces faltam para ela completar sua encomenda? Agora eu vou para a pergunta inteira, o probleminha completo, leio anotando os dados. Tiagal trabalha com doces, uma informação importante. Ela recebeu encomenda de 250 doces. Tiagal já fez 1.360. Então, eu tenho que calcular quanto ela tem que fazer e quanto ela já fez. Nesse cálculo, eu vou analisar que tipo de operação numérica estarei utilizando e assim eu tenho 2.250 menos 1.360. E assim eu encontro quantos doces faltam para ela completar sua encomenda, ok? Isso é questão de lógica. Eu estou tentando direcionar vocês para umas dicas. Caso vocês tenham a forma de vocês desenvolverem, tudo ótimo, tudo ok, certo? Heitor e seu irmão Miguel fizeram uma conta poupança juntos. Heitor guardou R$ 3.465 e Miguel R$ 3.230. Quantos reais eles guardaram juntos? Então, se ele está falando de quantos reais eles guardaram juntos, o que é que acontece? Eu preciso analisar a soma, já é uma dica. Eu analiso a pergunta e vai com a soma. Então, nós vamos ler o problema novamente. Em seguida, você vai encontrar que operação numérica vai responder, ajudar a responder, analisando os dados, as informações, e assim vocês conseguem resolver o cálculo com muita tranquilidade. Quarta questão. Cauã e Arthur foram ao cinema. No cinema, há 1.500 poltronas. Foram ocupadas 800 poltronas. Quantas poltronas ficaram vazias? Releio a pergunta, releio novamente o probleminha, leio com atenção, vejo qual é a expressão numérica que eu estarei utilizando e em seguida encontrarei o resultado. Ok? Muitas vezes, alguns probleminhas, eles apresentam mais de uma operação numérica. Existem probleminhas que você tem que somar para depois diminuir, mas a gente vai aos poucos, devagar. Hoje a gente vai ficar com essas dicas de matemática e atenção nas dicas novamente. Leia com atenção, se preciso, leia de novo. Vocês devem anotar os dados e simplesmente analisar a pergunta. Resolva com calma, tudo isso vai dar certo e tudo vai estar ok. Então, agora, #partiu atividade de matemática no portal e aguardo a resposta de vocês. Fiquem atentos, bons estudos, qualquer dúvida estou aqui. E digo mais, prestem atenção em tudo direitinho e nós vamos revisar quando voltarmos, certo? Muitas saudades de vocês, com a vontade de olhar nos olhos de cada um. Beijos e queijos, fiquem com Deus.